Será que os cristãos precisam guardar o sábado? A resposta da Bíblia. Os cristãos não são obrigados a guardar o sábado. Os cristãos devem seguir a lei do Cristo, e essa lei não inclui nenhuma ordem de guardar o sábado. Gálatas 6, 2. Como sabemos disso? Primeiro, vamos analisar como começou o costume de guardar o sábado. Quando começou o costume de guardar o sábado? A palavra sábado tem origem hebraica. Ela é derivada do verbo shavat, que significa descansar, cessar. As primeiras ocorrências dessa palavra na Bíblia foram em ordens que a antiga nação de Israel recebeu. Por exemplo, o quarto dos 10 mandamentos diz: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de Jeová teu Deus. Nesse dia não farás obra alguma. Êxodo 20, 8-10, versão brasileira. Para os israelitas, o sábado começava no pôr do sol da sexta e terminava no pôr do sol do sábado. Durante esse período, eles não podiam viajar, acender fogueiras, ajuntar lenha ou transportar cargas. A pessoa que violasse a lei do sábado era punida com a morte. No calendário judaico, havia outros dias que eram chamados de sábados. Até mesmo o 7º ano e o 50º ano eram considerados sábados. Nesses anos sabáticos, as terras não podiam ser usadas para plantar e os israelitas não podiam ser obrigados a pagar dívidas. Por que a lei de guardar o sábado não se aplica aos cristãos? A lei de guardar o sábado era obrigatória apenas para as pessoas que estavam sujeitas a todas as outras leis que Moisés transmitiu a elas. Deus nunca esperou que outras pessoas guardassem o sábado. Na realidade, depois do sacrifício de Jesus, até mesmo os judeus foram libertos dos 10 mandamentos e de toda a lei de Moisés. Hoje, os cristãos seguem não a lei de Moisés, mas uma lei superior, a lei do amor. Mito sobre o sábado. Mito: Deus instituiu o sábado quando descansou no 7º dia. Fato: a Bíblia diz: Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Gênesis 2, 3. Almeida, edição contemporânea. Esse versículo apenas menciona o que Deus fez no 7º dia criativo. Não contém nenhuma lei para os humanos. E, antes de Moisés, a Bíblia não fala de ninguém guardando o sábado. Mito: os israelitas já guardavam o sábado antes de receberem a lei de Moisés. Fato: Moisés disse aos israelitas: Jeová, nosso Deus, concluiu conosco um pacto em Horebe, a região próxima ao Monte Sinai. A lei de guardar o sábado fazia parte desse pacto. Deuteronômio 5, 2 e 12. A Bíblia mostra que o sábado foi algo novo para os israelitas. Por exemplo, imagine que os israelitas já tivessem o costume de guardar o sábado antes de serem libertos do Egito. Então, por que Deus disse que guardar o sábado serviria para lembrá-los de sua libertação? Ou por que ele precisou dar aos israelitas a ordem de não pegar o maná no 7º dia? E se os israelitas já guardassem o sábado antes da lei de Moisés, por que eles não souberam como lidar com a primeira pessoa que desobedeceu à lei de guardar o sábado? Mito: o sábado ainda é obrigatório porque é um pacto eterno. Fato: algumas traduções da Bíblia falam que guardar o sábado é um pacto perpétuo. Mas a palavra hebraica traduzida como perpétuo pode significar também que dura até um tempo indeterminado no futuro, não necessariamente para sempre. Por exemplo, a Bíblia usa a mesma palavra para descrever o sacerdócio em Israel, e Deus encerrou esse sacerdócio uns 2000 anos atrás. Mito: os cristãos precisam guardar o sábado porque Jesus também guardava. Fato: Jesus guardava o sábado porque ele era judeu e por isso era obrigado a obedecer à lei de Moisés desde o nascimento. Mas depois que Jesus morreu, todo o pacto da lei, incluindo a lei de guardar o sábado, foi anulado. Mito: o apóstolo Paulo guardava o sábado mesmo sendo cristão. Fato:
Paulo ia às sinagogas aos sábados, mas não para se juntar aos judeus em guardar aquele dia. Naquela época, oradores que estivessem visitando a sinagoga poderiam ser convidados a dar um discurso aos presentes. Assim, Paulo aproveitava essa oportunidade para falar das boas novas às pessoas que estavam reunidas na sinagoga para adorar a Deus. Além disso, a Bíblia fala que Paulo pregava cada dia, e não apenas aos sábados. Mito: o dia que os cristãos devem guardar é o domingo. Fato: a Bíblia não contém nenhuma ordem para os cristãos usarem o domingo unicamente para descanso e adoração a Deus. Para os primeiros cristãos, o domingo era o primeiro dia da semana e era um dia de trabalho normal, como todos os outros. A Enciclopédia Barça diz que somente a partir do século IV é que o repouso no domingo começou a se impor. A Enciclopédia Delta Larousse acrescenta que, a partir de Constantino, imperador romano pagão, multiplicaram as legislações determinando o repouso dominical. E aqueles textos da Bíblia que dão a entender que o domingo era um dia especial? Por exemplo, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo tomou uma refeição com outros irmãos na fé no primeiro dia da semana. Mas isso é lógico, porque Paulo estava indo embora no dia seguinte. Atos 20, 7. A Bíblia também diz que algumas congregações deveriam reservar donativos para ajuda humanitária todo o primeiro dia da semana. Mas essa foi apenas uma sugestão de como cada pessoa poderia controlar seu orçamento. E os doadores não levavam o dinheiro para um lugar de reunião, mas o guardavam em sua própria casa. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Mito: é errado reservar um dia toda semana para descanso e adoração a Deus. Fato: a Bíblia deixa a cada cristão decidir isso. Fim do artigo.